todos e a todas. Que satisfação, iniciando mais uma live. Que coisa boa. Vão convidando aí as pessoas, vão dizendo que a nossa live já vai começar. Hoje falando sobre um tema bastante importante, não é? Sobre o racismo estrutural. A gente vai ter aqui convidado mais que especial, o professor querido, professor Paulo Henrique. Então, assim, é uma satisfação. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso e ele também vai responder as perguntinhas que vocês fizeram. Então, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas mais uma vez. Mandar o meu beijo aqui, acenar aí para Eric Jans, Fernanda, a professora Tatiane também presente. Nosso querido professor Paulo também já está aqui conosco. Fernanda, seja bem-vinda também. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o racismo estrutural. O que será racismo estrutural? Nós que estamos vivendo em um momento de muitas manifestações, com esse caso que aconteceu nos Estados Unidos, e trouxe à tona, sempre traz à tona quando acontece casos como esse, para que a gente comece a refletir se de fato ainda existe racismo. Será que existe racismo? Será que é só mimimi, como as pessoas falam? Será que essa minoria sofre realmente na pele essa desigualdade? Então, essa temática, essa discussão, nós iremos discutir. Seja bem-vinda também nossa querida Ionara, professora Expedita, boa noite, seja bem-vinda. A nossa gestora Maiara, entrando também da nossa escola, seja bem-vinda. Nossa querida Hélida, coordenadora também da parte financeira, CAF, sejam bem-vindos todas e todos. Hoje a gente vai estar discutindo sobre o racismo estrutural. E aí a gente trazer um pouquinho dessa reflexão também para vocês que têm acompanhado essa nossa live nas quintas-feiras, tá certo? Eu também estou aqui com o meu notebook aberto e aí vou começar daqui a pouquinho, assim que a gente iniciar com o nosso convidado, as perguntinhas que vocês fizeram para nós. Isso mesmo, eu coloquei lá disponível o inbox e vocês fizeram algumas perguntas. Nós tivemos que selecionar porque algumas perguntas se repetem e aí a gente vai também estar colocando essas perguntas hoje para o nosso querido professor Paulo. Lembrando também que você pode participar ao vivo, você pode escrever, tá certo? A gente vai ter um momentozinho que a gente vai abrir para vocês poderem fazer pergunta, tá ok? E aí vocês serão respondidos. Abraço para o professor Johnny também. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Andréia, bem-vinda também. Muito obrigado. Então, daqui a pouquinho, o professor Paulo conosco, ele que tem uma vivência muito grande na parte de educação, trabalha com formação, com capacitação, trabalha com metodologias ativas. E, assim, é muito ativo, uma pessoa bastante articulada e eu tenho certeza que será de grande contribuição nessa noite a fala do nosso querido professor Paulo. Então, só daqui a pouquinho, aguenta aí um pouquinho, vai convidando aí os amigos, as amigas, os familiares. Seja bem-vindo, Bruno, um abraço para você também. Vai convidando aí os amigos, as amigas, vai avisando que a nossa live já começou, tá certo? Deixa eu só abrir aqui as nossas perguntinhas. Bom, então vamos iniciar. Vamos lá? Então, professor, querido professor Paulo, só lhe aguardando. Quando o senhor quiser entrar, já estamos disponível. Mandar beijo aqui. Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Beijo para... Deixa eu ver aqui. Fernanda, já falei. Amanda, muito bem. Gratidão, pessoal. Sempre agradecendo a vocês. Esse momento agora de pandemia é extremamente importante. A gente está discutindo, aproveitando também o nosso tempo para crescermos juntos. E aí, nada melhor, importante. Então, vamos lá, professor Paulo. Só aguardando a sua entrada. Ah, querido! Olá! Boa noite, professor Paulo. Boa Que noite. satisfação, viu? A satisfação é toda minha. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na câmera. Isso, para ficar aí legal. Tá vendo como ele é bonitão, gente? O que tem de beleza, tem também de inteligência e isso. simpatia. Obrigado.
Querido professor Paulo, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do que é que você tem feito, a sua formação. Pode ficar à vontade. Esse momento agora inicial é seu. Primeiramente, gostaria de agradecer a você pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui. Eu confesso que eu não me sinto a pessoa mais indicada do mundo para falar sobre esse tema, mas é o que eu costumo dizer, né? A prática aperfeiçoa o discurso. E nesse momento tão delicado, tão sensível da nossa história, onde estamos vendo tanta atrocidade acontecendo, não falar nisso chega a ser até um crime. Então, mesmo não me sentindo tão preparado quanto tantos por aí, eu me vejo na obrigação de comentar isso e obrigado por dar esse espaço para esse debate tão importante. Bem, eu sou o professor Paulo Henrique, tenho 39 anos, sou professor de biologia, né? Mas atualmente estou na Secretaria de Educação da Paraíba, onde eu coordeno um núcleo de formação de professores. Anteriormente, eu fazia essa coordenação com os professores do ensino médio das escolas integrais e agora estou com os professores do ensino fundamental anos iniciais das escolas integrais também do nosso estado, que é um modelo que nós estamos implementando no plano piloto, vamos dizer assim. Então, no momento, eu sou formador de práticas experimentais, onde eu trabalho principalmente com metodologias ativas. Sim, sim. Que coisa boa. Bom, gente, isso é só um resumo, viu, gente? Porque é muita coisa. É muita coisa. Eu também gostaria de dizer que o que nós vamos discutir aqui, né, nesse momento, responder as perguntas de vocês, claro, quem está falando é um homem branco que sabe que tem um recorte social diferente, eu tenho alguns privilégios, tenho consciência disso, e assim, com toda a humildade, peço assim, permissão para poder também abordar esse assunto, porque eu sei que, claro, é importante que as pessoas que fazem parte dessa minoria tenham visibilidade. E é por isso que o professor Paulo está aqui, porque vai poder falar também com propriedade. Então, eu quero deixar claro que os comentários que eu vou tecer também, é claro que eu sei de todo o movimento, todas essas questões de visibilidade. Então, às vezes, um homem branco falando acerca pode soar, às vezes, como irônico, ou você não conhece a minha dor, enfim. Eu acho que os sentimentos, às vezes, estão muito acalorados e é importante, eu acho que todo mundo discutir sobre isso. Não é preciso eu ser negro para apoiar uma causa negra. Não é preciso eu ser gay para apoiar uma causa gay. Ou ser mulher para apoiar a causa feminina. Acho que o importante é a gente discutir sobre e escutar as pessoas, de fato, que vivenciam isso todos os dias. Né? Então, acho que é importante a gente iniciar falando isso. Então, querido professor Paulo, vamos à nossa primeira perguntinha, porque aí ela já coloca a gente no início, né, no ponto inicial. Foi o querido professor Pedro Lucas também, está sempre participando, obrigado Pedro Lucas, e ele pergunta, a nível de esclarecimento, o que se entende por racismo estrutural? Eita, excelente pergunta, né? É um termo que está sendo muito bem falado ultimamente, e muitos ficam na dúvida, né, sobre como colocar isso dentro de um certo contexto. Mas eu vou tentar ser o mais didático possível e objetivo também. E aí eu vou referendar essa minha fala a uma pessoa que é vou dizer assim, o nome do momento em relação a isso, que é o professor doutor Silvio Almeida, e ele classifica o racismo de 3 formas, né? O racismo individual, o institucional e o estrutural. O individual é esse que a gente já conhece, né? Onde há uma agressão direta à pessoa, de uma pessoa para outra pessoa. Trocando os miúdos é bem assim. O institucional é bem isso que nós já acabamos de ver nos Estados Unidos, né? Que gerou todo aquele movimento do Black Lives Matter. Black Lives Matter. Eita, em inglês. E aí, aquilo ali foi um racismo notoriamente institucional. Beleza? Fica bem claro, né? Uma instituição, né, cometeu um crime que para eles é super normal, vamos dizer assim, dentro da realidade e do contexto que aquilo se insere. E o estrutural, na verdade, é tudo aquilo que sustenta o racismo individual e o racismo estrutural. Eu costumo dizer que o racismo estrutural ele é igual uma máquina, né? É onde cada peça, cada engrenagem leva esse veículo para um sentido só, que é o racismo.
né? Cada país ou cada região, né, cada continente tem algumas particularidades da sua máquina, mas todas levam ao mesmo destino. Então, o racismo estrutural, ele acaba sendo um conjunto de várias formas de racismo que estrutura a sociedade para naturalizar no imaginário coletivo das pessoas que o lugar do negro é aquele lugar de serventia, servil, né? Dando a impressão para as pessoas que não conhecem, não fazem esse resgate histórico, né, da luta do negro, né, que o negro nasceu de fato para servir, que ele é inferior. Então, isso é tão naturalizado na sociedade que você não consegue ver, por exemplo, o negro numa posição de poder, você não consegue aceitar que um negro dê determinadas opiniões ou participe de determinados debates. Então, esse conjunto é o racismo estrutural. Respondi a pergunta? Excelente, professor. Sim, sim. Excelente. E a gente começa a perceber que está no nosso inconsciente. Você começa a reproduzir muitas vezes e aí você não percebe que às vezes aquele discurso, aquela fala, aquela palavra, ela já foi meio que impregnada, assim, Exato. tatuada na sua alma. E você repete e você às vezes diz assim, mas que besteira, que bobagem. Eu acho que, assim, eu escuto muito, né? Eu acho, não acredito, a gente escuta as pessoas dizerem assim, mas agora é racismo estrutural, tudo agora é racismo. Enfim, a gente começa a perceber que é fácil para quem não vive na pele uma situação de discriminação ou de humilhação de fora dizer que é um mimimi ou que é uma frase, uma brincadeira. É igual a questão do bullying. Se todo mundo está rindo e tem alguém chorando, não tem alguém se sentindo bem, não é brincadeira. Brincadeira é quando todo mundo está rindo. Então, se eu falo uma expressão para o outro e o outro se sente ferido, opa, então peraí, não é mimimi dele, eu magoei. Então peraí, deixa eu só reformular, deixa eu mudar tal. Então a gente começa a entender que tem frases que foram carregadas anos, séculos, e que a gente reproduz e que a gente acha que é uma coisa mais simples do mundo. E de fato não é. Vem carregada de muito ódio, de muito sangue, na verdade, e de muita luta. Vamos para a nossa segunda perguntinha. Aí já entra, acho que um pouquinho no que eu estava falando agora também, você vai falar com propriedade, querido. Minha impressão é que tudo hoje é racismo, preconceito. O que realmente caracteriza um ato racista? Foi Amanda Cavalcante. Beijo, Amanda Cavalcante. Obrigado pela sua pergunta. Tá, Amanda, obrigado por essa pergunta, Amanda. Porque ela tem essa impressão? Não só ela, acho que muita gente tem essa impressão hoje em dia, que tudo é racismo, né? Na verdade, porque se naturalizou o racismo, de tal forma que as pessoas não conseguem mais discernir o que é e o que não é. Então, quando chega alguém e diz assim, isso que você está falando é ofensivo, isso que você está falando me agride minha história. Oxe, mas também não pode falar nada? Então, esse tipo de discurso é claramente de pessoas que não conhecem toda a história, né, de luta, de sofrimento dos povos africanos que foram escravizados. Está claramente isso, né? Racismo é só mais uma forma dos preconceitos que existem, né? Eu não tenho um ranking aqui para classificar qual preconceito é maior ou menor. Isso não existe. Preconceito é preconceito e ele causa algum mal, algum dano para a sociedade, seja ele qual for, né? Para a lei, e aí tem uma confusão muito grande, racismo é só quando você atinge um determinado grupo, né? Mesmo que aquela ação ou palavra, ela tenha sido direcionada a uma pessoa, se ela atinge um grupo, aí ela é racismo. Por exemplo, a pessoa não foi contratada porque ela é negra, ela não pôde entrar numa boate porque é negra. Mesmo isso sendo direcionado para uma pessoa, ela atingiu todo um coletivo. Quando é injúria racial, é quando você agride a pessoa e não o coletivo. Então, quando você usa aquele termo, nega safado, não sei o quê, né? E aí é uma coisa bem direcionada à pessoa, eles classificam como injúria racial. Mas aí abre brechas para diversas interpretações e o desafio já começa na delegacia, né? Quando muitos delegados eles começam a tratar tudo, até mesmo atos de racismo, como injúria racial. Porque a pena é menor, é mais branda. Então, dependendo também de quem foi a pessoa que ofendeu, aí é que ele classifica mesmo como injúria racial, né? Então, isso gera muitas más interpretações e acaba abrindo brecha para que os atos racistas passem impunes. Exatamente. E
é outro problema também que se enfrenta quando você vai acessar o seu direito e aí tem uma testemunha, como é que foi isso? Não dá para conversar, não foi um momento do calor, então sempre vai querer colocar-se como alguém perdeu a cabeça e aí naquele momento usou uma palavra inadequada. Só que o que a gente precisa entender é que é muito cruel você olhar para o outro e você tentar agredi-lo usando características biológicas, de orientação sexual, coisas que ninguém olha para o outro e vai dizer assim, sai daqui seu branquelo safado. Né? Não tem a mesma conotação. Eu peço desculpa a expressão que eu vou usar agora, mas é uma expressão que a gente escuta. É a mesma coisa quando você olha para um hétero e você chama ele de viado, a palavra viado, ela ali é caracterizada como agressividade. Sim. Ela foi colocada, a conotação dela é agressiva. Então, é um peso de olhar para alguém e você dizer seu negro, seu negrinho, não é? É muito forte. Então, como medir isso? Né? Então, aí por isso que você colocou de forma tão maravilhosa aí, a injúria, enfim. Mas eu acho que a gente ainda precisa avançar muito, porque a lei, ela, de certa forma, ela vem punir de forma didática, não é? Mas e a consciência, não é? Porque aí eu não vou falar por conta da lei, mas eu continuo tendo também que a barreira pior, que é a atitudinal. Eu não falo na rua, eu não agrido na rua, mas na minha empresa, numa seleção, eu não coloco negro. Mas aí na rua eu sou o bom mocinho, não agrido ninguém. Então, assim, tem que mudar de dentro mesmo, tem que mudar de dentro mesmo. Essa Uma coisa interessante é que uma das perguntas que já mais me fizeram, assim, quando eu toco no assunto, quando eu toco no tema, chamo de negro ou de preto. Eu adoro falar sobre isso, né? Porque esse debate surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, que lá ele usa um termo nigger, né, para se referir ao negro, mas o termo nigger lá é um termo pejorativo, ofensivo. Foi criado pelos escravocratas brancos do sul dos Estados Unidos e hoje em dia, se você chegar a chamar uma pessoa de nigger, niga, você é capaz de levar um soco na cara, sabe? Eu vi uma mulher batendo um senhor de idade porque ele chamou ela de bitch e nigger. E ela se invocou e partiu pra cima, partiu pra porrada, né? Foi um embate franco lá. Eu fiquei, caramba, e ele apanhou feio dela. Ela ficou muito revoltada com isso. Após o movimento do Black Power na década de 70 nos Estados Unidos, meio que a luta para não utilizar essa palavra migrou para o Brasil, né, como muitas outras coisas migram dos Estados Unidos para cá, e aí suscitou um debate sobre usar a palavra negro ou não. O que você mais vai ver na comunidade, né, negra, nos movimentos negros, é que tanto faz, gente. Tanto faz se você usa negro, se você usa preto, desde que não seja de uma maneira pejorativa, né, ofensiva. Né? Se você falar negro bonito, preto bonito, não precisa falar nem negro bonito, preto bonito. É uma pessoa bonita e pronto. Né? Você classificar ela pela cor. Mas exatamente. Depende de como você fala, não interessa. Né? Vai ser ofensivo do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito. Tem um cantor ganês que mora há 30 anos no Brasil, Nabi Clifford, que ele defende, né, como tantos outros, que o certo é falar preto. Porque a palavra negra está associada a mais coisas ruins do que a palavra preta. Né? Quando a pessoa ganha o dinheiro na loteria, ela não ganha uma grana negra, ela ganha uma grana preta. Quando a pessoa compra um carro, ela compra um carro preto, não compra um carro negro. Então, se você for olhar, tem palavras, associações negativas das duas palavras, mas tem muito mais com a palavra negra do que com a palavra preto. Então, ele definitivamente prefere preto. Mas isso é uma questão de gosto de cada um. Né? Eu aceito ser chamado de todo jeito, negro, preto, desde que não seja de maneira pejorativa e ofensiva, para mim, está tudo bem. Exatamente, professor. Vamos aqui para outra perguntinha também. Essa foi de Jodi Oliver, eu acho bastante importante, porque vai entrar aí nessa questão dos Estados Unidos, né? Sim. Então, na sua ótica, você vê alguma diferença entre o racismo estrutural estadunidense para a do Brasil, já que não temos a 13ª emenda como um meio justificável para o racismo? E aí a gente entra nessa questão tão forte que é a 13ª emenda, né, professor? Nossa senhora, lá, assim, isso sustenta debates, né, dos mais variados. Para quem não conhece a 13ª emenda americana, ela foi sancionada por Abraham Lincoln
né, após a Guerra da Secessão Americana, né, onde os Estados Unidos do Norte enfrentaram os Estados Unidos do Sul, que eram altamente escravocratas, e fizeram eles assinarem, né, concordando com o que dizia lá na 13ª emenda, que é mais ou menos isso: não pode ter escravos nem trabalhos forçados, a não ser que esses trabalhos forçados sejam em forma de punição para aqueles que cometeram crimes. Mas aí é engraçado, né? Porque após a escravidão, a libertação dos escravos, né? Eles não deram emprego. Muitos estados, teve estados, principalmente do norte, que davam um pedaço de terra, davam uma mula, davam um arado, né? Davam subsídios para que aqueles negros pudessem se desenvolver. Muitos estados do sul não quiseram nem saber, né? Muito parecido com o Brasil, inclusive, nesse aspecto. Então, uma pessoa sem terra para plantar, sem um emprego, sem ferramentas, sem dinheiro, e em uma quantidade gigantesca, migrando para uma zona urbana, é óbvio que um ou outro, para sobreviver, cometia alguns crimes. Então ficou fácil prender e fazer com que essas pessoas voltassem para os trabalhos forçados. E hoje em dia tomou uma conotação gigantesca, né? Na década de 90, para vocês terem ideia, Clinton, ele privatizou os presídios. Aí lascou. Né? Porque tanto naquela época como e hoje em dia, a maioria dos policiais são o quê? Brancos. Aí é óbvio que para gerar dinheiro, para gerar lucro, fortuna para eles prendem por qualquer coisa, de qualquer jeito, por qualquer motivo, de qualquer hora, né? São prisões altamente arbitrárias. Teve uma história de um menino que foi acusado de um crime e foi o jovem o ser humano mais jovem dos Estados Unidos a morrer na cadeira elétrica, que ele inspirou até aquele filme A Espera de um Milagre. Né? Sim. Que foi um filme belíssimo. Fantástico. E ele, se não me engano, tinha 14 anos. E depois de mais de 100, ou quase 100 anos, foi provada a inocência dele. Para vocês terem ideia de quanto era absurdo que essa 13ª emenda, né, causou para a história do povo afro-americano. Né? No Brasil, a pergunta era se eu achava diferente ou igual, né? Isso. Alguma diferença, né? Na verdade, gente, o racismo ele vai ser igual em qualquer lugar do mundo. Como eu disse a vocês lá no início, o racismo estrutural ele é uma máquina. A diferença do racismo estrutural americano para o racismo estrutural brasileiro é só o tipo de combustível que ele usa para chegar até o racismo. Né? Um usa gasolina, outro usa álcool. Então, assim, como ele vai chegar muda, mas que existe um sistema social que foi feito para criminalizar o negro, matar o negro, escantear ele existe em qualquer lugar do mundo. Então, na essência, eu não acho muito diferente, não. O cerne do racismo estrutural, que é aquele imaginário coletivo do que o negro inferior, ele existe nos Estados Unidos, existe no Brasil. Ele foi construído um pouco de formas diferentes. Óbvio, o contexto é diferente, né, dos Estados Unidos para o Brasil. Então, existe a diferença somente na forma que é conduzido, mas não na sua essência. Os movimentos negros, eu estava até vendo também a questão do Domingo Sangrento, né, o Blood Sunday, né, que foi as marchas, né, para o voto. E quando a gente pensa no Brasil que a mulher, né, e as pessoas mais pobres também, né, só podia votar quem tinha uma renda quase, se a gente fosse converter agora para a atualidade, seria 1 milhão anual. Então, pessoas brancas, né? Então, o Brasil ele também vem carregado, né, dessa coisa estrutural e que passa muitas vezes, como é que eu posso dizer, de forma sutil, e mesmo a gente não tendo, né, essa terceira emenda, mas a gente sabe que o sistema carcerário, a justiça, ela vai, em muitos momentos, ela não vai dar essa equidade. Você ter ideia, a construção do racismo estrutural no Brasil é bem particular. Porque ela, óbvio, começa quando você começa a trazer escravos, né? O Brasil foi um dos países que mais importou escravos, né, para o seu país. Né? Mas após a independência, em 1822, em 1824 já teve a Constituição com leis que barravam negros de comprar terras, para você ter um exemplo. Após o desgaste do Primeiro Império, aliás, do Império Brasileiro, né, do reinado, os dois reinados, né, e que houve a sanção da Lei Áurea,
que causou a liberdade. 2 anos depois veio um primeiro não, mas acho que o segundo, terceiro Código Penal brasileiro, né, 1890, eu acho. E ele criminaliza tudo que é cultura afro, criminaliza a capoeira. Por quê? Após a libertação dos escravos, em 1888, houve um êxodo rural negro para as cidades. Muitos porque não queriam mais viver naquelas condições, então queria realmente tentar a vida, né? Outros porque os donos não queriam que eles ficassem lá. E aqueles que faziam acordos, né, escusos com os negros para ficarem nas fazendas, eram acordos que praticamente era a continuação literal da escravidão. Então, a quantidade de negros que foram para as cidades e começaram a constituir comunidades, já em 1888, foi tão grande que foi necessário fazer leis que punissem esses negros, segundo a visão dos brancos. Então ele criminalizou tudo que era negro. Cultura, né, religião, a capoeira, enfim, foi um absurdo, né? Nós não temos a 13ª emenda, mas temos a Constituição de 1890 para isso. Exatamente, isso quer dizer, só muda o nome, vamos dizer assim, só muda o nomezinho, mas ele está ali. E aí, falando dessa questão de religião, o quão é pesado, porque você também cresce ouvindo coisa de magia negra, coisa do diabo, é ruim, é negativo, não é? E isso tem um impacto diretamente na vida das pessoas, ao ponto de influenciar até na sua vida profissional. Nós temos um caso, né, famoso, eu não vou lembrar agora com detalhes, mas de uma professora que se negou a falar, não é, do folclore brasileiro, porque ela disse que eram figuras demoníacas. Então, Sucupira, a mula sem cabeça, e ela disse: eu não vou, não vou negar o meu Deus, eu não vou negar. Então, assim, o quanto está impregnado mesmo, porque foi construído esse discurso, vai bater o tambor, vou fazer um trabalho para você, né? E quando a gente se adentra um pouco mais na ciência das religiões, a gente percebe essa maravilha, esse fenômeno que é a religião, e o quanto a gente deve respeitar, e o quanto a gente deve entender que na individualidade de cada um, o direito ao culto. E a gente precisa levar essa discussão também para o ambiente educacional, principalmente, mesmo com toda a resistência, para que a gente comece já a partir daí a ter essa tolerância também, porque a gente começa também, seria uma outra live aqui, a gente falar só sobre questão de intolerância religiosa, não é? Fica uma boa temática também. Vamos para a nossa outra perguntinha aqui, que entra também um pouquinho do que eu já estava começando a falar. Qual o papel da escola na promoção da diversidade étnica e o respeito às diferenças? Foi a querida Jailma Ribeiro. Obrigado, querida Jailma Ribeiro. Então, olha aí o papel da escola. De maneira sucinta, é fazer o máximo para não perpetuar qualquer forma de preconceito que haja na sociedade. Nenhuma criança nasce preconceituosa. Ela é construída assim. Eu acredito muito na construção social dos indivíduos. E parte da construção social, boa parte dessa construção ocorre na sua casa, na sua família, mas a escola, ela ganha esse reforço, ou ela aprende através das relações estabelecidas com seus colegas e seus professores, né, novas formas de preconceito ou refinamento desse preconceito. Então, não perpetuar isso dentro da escola, eu acho que é o primordial. Você estava falando aí de coisas, de pessoas, de atos, de palavras racistas, até mesmo dentro da educação, e os pais que criticam e que não querem, por exemplo, como você citou o exemplo aí, tratar sobre o folclore brasileiro, que fala muito sobre nossa história, a história indígena, a história afro, né, incorporada à história brasileira, né, na sua construção, mas permite, por exemplo, que histórias de Monteiro Lobato sejam contadas, né? E se você pesquisar, e cabe a cada professor fazer isso também, Monteiro Lobato, ele foi um dos maiores eugenistas que o Brasil já teve. Ele cedia sua gráfica para impressões de livros, de postulados, de artigos, de panfletos eugenistas, né? Ele defendia, né, ele era amigo, né, e apoiava Renato Keller, que defendia a esterilização dos negros,
porque eles diziam que o negro, ele e os mestiços, brasileiros principalmente, era de baixa qualidade, era de má índole, né? Era incrível. E tinha muita coisa, muito material produzido, pesquisa científica, que falavam sobre isso, né? E uma das cartas que foram reveladas recentemente, há uns 2 anos, se eu não me engano, Monteiro Lobato, ele se agraciava, ele elogiava a Ku Klux Klan, né? Porque ele dizia que o Ku Klux Klan botava o negro no seu devido lugar nos Estados Unidos. E ele defendia que o Brasil deveria ter algo do tipo. Monteiro Lobato. Né? E quando você começa a saber disso e começa a ver algumas histórias dele, como a Caçada de Pedrinho, entre outras, você começa a perceber esses elementos. Caramba, é mesmo? Que racista sem vergonha. Entendeu? E aí quando você pergunta a uma pessoa, quando você diz, aliás, para ela que Monteiro Lobato era racista e por isso que não trabalha, mas vocês trabalham com curupira, você que trabalha com a mula sem cabeça, mas não quer trabalhar com os títulos pica-pau amarelo, sabe? Mas aquilo tem um peso, né? Qual o negro, no próprio sítio pica-pau amarelo, qual a figura do negro ali presente, sabe? É o que Monteiro Lobato acha, não é porque ele vivenciou aquilo apenas. Ele acha que o papel do negro se reduz apenas aquilo ali. Eu lembro de uma colega de trabalho, ela falando que ela sempre andava com o cabelo amarrado, bem amarrado. Ela tinha o cabelo bastante cacheado, e aí, volumoso, né? E aí, quando começou uma novela no SBT, chamava-se Chiquititas, e tinha uma personagem principal que era negra. E aí tinha o cabelo solto, ela disse, Fidelis, eu comecei a ir para a escola e soltar o meu cabelo. Representatividade, né? Exatamente, Paulo. E às vezes você falar isso para alguém, vai dizer, mas que besteira. Claro, você cresceu com uma imagem heteronormativa, brancos, não é? Em papéis principais, e a família tradicional. E tudo que não fazia parte disso, então não vamos mostrar isso, não faz parte da realidade, vamos dizer, da mídia, vamos dizer assim. Então, essa representatividade, quando a gente vê uma mulher trans chegar à universidade, não é? Ser professora, quando você vê um negro, né, assumir uma presidência dos Estados Unidos, como foi o caso de Obama, então essa visibilidade, talvez para outros, né? Mas por quê? Né? Vocês estão fazendo muito alarde. Mas, gente, tem algo errado. Se são poucos números que chegam até lá, o que é que está impedindo isso no caminho? A questão grande é essa. Foi feita uma pergunta aí sobre as cotas. A gente vai também falar um pouquinho, daqui a pouco, a gente pode falar um pouquinho. Mas, assim, o quanto impede de que as pessoas, de fato, tenham acesso e que elas possam mostrar o seu talento. Eu também escuto, professor, por exemplo, ele é negro, mas ele é dentista. Ele é negro, viu, mas ele é empresário. Olha, ele é negro, mas ele é professor. Quer dizer que o negro que está lá vendendo a sua pipoca, ou o negro que trabalha no comércio informal, ele é menos digno? Para você ter esse respeito, você precisa ter uma classe também social mais elevada, não é? Então, tem que vir esse só depois, enfim. Então, é como se pode ter um negro que, de repente, não queira fazer uma formação, ser um professor da academia, ser um médico, ser um engenheiro. Ele, de repente, pode só querer trabalhar, sei lá, com costura, enfim, com o que ele queira trabalhar. Isso não vai tornar ele indigno. Porque, Exato. Às vezes, a gente escuta isso. Olha, ele é negro, viu? Olha, mas ele é dentista. Mas ele é. Tem sempre esse mas ele é. Então, é como se a pessoa não tivesse essa dignidade, né? Essa dignidade de escolher o que ele quiser fazer, né? Não é a profissão que vai dizer se ele é menos digno ou mais digno, não é? É um direito dele. Um dia desse vazou um áudio de um dirigente, né, um diretor lá do Santos Futebol Clube de São Paulo, dizendo que para não confiar em certos tipos de negros e pardos. Isso viralizou, né? E ele chegou assim e disse, não, e é provado cientificamente. E o pior é que existem, né, livros provando, entre aspas,
que a qualidade do negro é inferior. É uma coisa incrível. Uma pessoa chamada Nina Rodrigues, ele é considerado o pai da psiquiatria brasileira. Tem 2 hospitais no Brasil com o nome dele, um na Bahia, outro no Maranhão. E ele é considerado por alguns historiadores, brancos na sua maioria, né? Como o africanólogo. Nossa Senhora. Porque ele foi um dos primeiros a observar os negros, o comportamento dos negros. Veja, esse livro dele tem mais de 1000 páginas. Foi lançado em 1899. Olha, 1890, ele passou um tempo pesquisando esse novo fenômeno social, que foi a libertação dos escravos, e como estava respingando na sociedade urbana, principalmente. Sendo que ele observava os negros como se estivesse observando o cachorro. Então, se você ver descrições, eu estava procurando aqui no meu computador, eu posso ler um trechinho, coisa rápida. Prometo. Pode sim. Vê o que ele coloca, né? Silva morreu de mielite e sua degenerescência genésica, que ele dizia que era genético, né? Essa degenerescência, que fazia dele um homossexual ativo, é notória. Essa foi boa. O eminente Barreto, um dos nossos mestiços de maior valor intelectual, levou sempre uma vida desregrada e morreu em consequência dela. Um dos seus críticos, antigo condiscípulo dele, observa, falando de seu lirismo como poeta, que ele se ressente da incurável lubricidade da raça negra a qual pertencia. Outros mestiços se mostravam superiores em nosso país. Talvez fosse fácil demonstrar sua degenerescência ou existência de taras em suas famílias. É que as características físicas e morais das duas raças não se fundem nos mestiços, de modo a resultar sempre um produto médio. Meu Deus do céu, é cada coisa. Um mestiço pode herdar a inteligência da raça superior e outras características da raça inferior. Inversamente, ou ainda, em caso de fusão proporcional, certas qualidades das tendências, dos instintos, dos sentimentos das raças puras que podem predominar. Para finalizar, esta desigualdade entre os mestiços da influência das duas raças que se cruza é um fato sancionado pela prática mais distanciada da especulação científica. Nossos antropólogos já observaram que os mestiços brasileiros não são igualmente dotados de boa qualidade. Então, são discursos eugenistas como esse, lá no final do século XIX, que sustentam argumentações racistas até hoje. E as pessoas acreditam. Isso aqui foi de 1819, mas ele foi colocado no Cielo em 2018. Coincidentemente, em 2018, né? Ano de eleição. E isso viralizou. E aí foi quando o áudio do dirigente do Santos falou que tem artigo científico provando que é pardo, que mestiço, que o negro não presta. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Bom, o que é que a gente fala depois de uma leitura dessa aí? O que é que a gente fala? Bora. Tem mais dúvidas? Professor, vamos fazer o seguinte. Eu estou com mais 2 perguntinhas aqui, mas eu estou vendo que está havendo uma interação muito boa aqui nos comentários. Então, vai também acabar aqui batendo aqui com o que eu iria propor aqui. É como você lida com esse preconceito no seu dia a dia, tanto no campo pessoal, no campo profissional. E aí você já poderia também falar um pouquinho, já estão me avisando aqui, que a gente já está a 41 minutos. Olha só que maravilha. Então, olha que a gente nem sente, na verdade, né? A gente nem sente. A gente já está com 41 minutinhos aqui. Então, falar como é que você lida com esse preconceito, né? Se você sente isso no seu dia a dia, no campo profissional e no campo pessoal e tal. E aí já falar um pouquinho de cotas. Lembrando que só para a gente falar do sistema aqui de cotas, seria mais 1 hora para a gente poder ter uma ótica mais aprofundada, entender todo o contexto sociocultural, enfim, né? Então, a sua resposta eu tenho certeza que vai ser mais superficial. Então vamos lá, sem enrolação, que eu estou pegando o seu tempo já. Não, tranquilo. Como eu lido, né, com esse preconceito? Tem uma frase, um trecho, né, do livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, que diz assim: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Eu sabia, desde sempre, eu sempre soube que eu ia encontrar diversas dificuldades na minha vida. Né? Eu cresci numa periferia, né? Na periferia de Recife, mãe solteira, empregada doméstica, vinda do interior. Até hoje, como eu sempre costumo dizer, eu não sei quem é meu pai, só sei que ele é um negão, que minha mãe é parda, puxando já para a amarela, é parda.
E aí eu sei que meu pai é um black, então, boa, ótimo. E eu sabia que eu sempre ia enfrentar dificuldades, né? Porque isso era notório, né? Na comunidade. Eu tentei negar isso, isso me incomodou. Ser negro me incomodou durante a minha parte da minha infância, primeira infância não, parte da minha infância, até o início da adolescência. Mas aí quando eu comecei a me situar e comecei a me empoderar de alguns discursos, eu comecei a lidar melhor com isso, né? No âmbito profissional, sempre sou questionado. Eu não sempre fui, não, sempre sou questionado. Se eu sou capaz, se eu sou apto, sabe? Então, assim, eu tento, da melhor maneira possível, exercitar a paciência. Porque não adianta eu entrar em conflito direto. Então, muitas vezes eu tenho que provar 2 vezes que eu sou capaz, ou deixar que o tempo prove isso. E com o tempo as pessoas, né, vão descobrindo que eu sou ou não apto, ou tenho um perfil ou não para aquilo. Se eu não tiver o perfil também, com o tempo eu mesmo vou identificar isso e vou pedir para sair. Isso é fato, né? Independente de qualquer outra coisa. Mas é ter paciência. Eu vou citar somente 2 casos, né, rapidamente, que aconteceram comigo, né, muitos de quem é branco não sabe o que é isso, né. Foi isso no campo pessoal, né, já falei do campo profissional. No campo pessoal, eu namorava com a Patricinha da Zona Sul, e aí quando eu fui na casa dela, conhecer, né, o pai dela, meu sogro, né, jogou uma palma de banana no meu colo e disse: "Te acaba aí que eu sei que tu gosta", sabe? Respirei fundo, ela olhou pra minha cara, eu prontamente peguei uma banana, comi. Não, coma, o senhor precisa também, é rico em potássio, na sua idade, né? Então, Isso, potássio. Ia falar isso, potássio. dei pra ele, né? Ele pegou também, ficou rindo lá, a minha namorada ficou com a cara, né, pra baixo, e enfim. Em outra situação, eu estava numa loja de departamentos bem conhecida, né, que existe no Brasil inteiro. Eu estava na época procurando emprego, acho que eu tinha 20 anos de idade. Tava com a pasta, tava arrumado, né, camisa de botão, calça jeans, sapatênis, uma pasta cheia de documentos, né, carteira de trabalho, currículos dentro da pasta. E o segurança dessa loja, né, dessas lojas, ele me pegou e me puxou abruptamente pro canto da loja. Me levou para um canto assim escuro, onde só o funcionário tem acesso. Mas foi tão rápido que como estava próximo dessa saída, que eu não consegui entender o que estava acontecendo. Quando eu cheguei nessa parte, ele chegou assim: "Bora, pega a sunga aí que tu roubou." Eu: "Que sunga? Que sunga, homem? A sunga, rapaz, que você pegou? Deixa de conversa, rapaz, não sei o quê." Eu: "Que sunga?" E aí ele: "Vai, tira a sunga, tira, me disse que você estava botando a sunga aí, não sei o que, não sei o que." Aí eu automaticamente já entendi, e num ato quase que involuntário, comecei a tirar a roupa. E eu fiquei completamente nu na frente dele. E também no ato, eu não pensei, eu, né, me prostrei para frente dele, o meu dorso, e pedi para ele procurar se estava ali dentro das minhas entranhas. "Deixa se está aqui, por favor." Quando ele viu que não tinha nada comigo, eu virei para frente, peguei minha pasta, abri a pasta, derramei os documentos, os currículos, disse: "Olha, eu estou aqui, eu sou estudante, estou aqui procurando emprego. Eu não vim para roubar, certo? Agora eu quero que você pegue a pessoa que disse que eu roubou e traga cá para provar." "Não foi uma senhora." "Sim, traga aqui, por favor, quero conhecer ela." E ele ficou tão vergonhado sem saber o que fazer, que ele se abaixou na minha frente, e eu nu ainda, e começou a pegar meus documentos e colocar dentro da pasta para mim. Isso foi uma sensação, a coisa mais tosca que aconteceu na minha vida, né? Nem todo mundo sabe essa minha história, né? Não está colocando nas minhas redes sociais. Mas eu digo, quando vim falar que racismo é mimimi, por favor, respeita a minha história, respeita o que eu passei, respeita onde eu cresci, Exato. sabe? Exatamente. Se coloque no meu lugar. Pelo menos pratique um pouco de empatia, que você vai saber um pouco do que eu estou falando. Não é mimimi. E eu sinto isso na pele. Senti, né? E sinto. Aproveitando aí esse gancho, como foi essa experiência, né, professor Paulo, sair daqui e ir para Manhattan, né, ir para fora para participar de um projeto tão interessante, tão de reconhecimento do seu trabalho? Eu sei que o tempinho também está curto, mas dá para você dar uma pincelada. Eu acho que a gente precisa também trazer histórias legais e momentos tão importantes na sua vida. Não só essa parte que a gente sabe que fere muito, que vai lhe acompanhar sempre, é o que te fez ser forte e o que te faz enfrentar, né, de cabeça erguida. Então, conta um pouquinho aí dessa experiência maravilhosa.
que eu tô com um convidado internacional aqui, né? Eu deixei para dizer no final, né? Que isso. Rapaz, isso foi interessante. Porque, assim, Silvio Almeida diz que o branco criou o negro e o negro criou a negritude. E a negritude americana, ela grita, ela berra, ela existe em uma forma de cascata, sabe? Coisa que no Brasil existe, mas ainda está no processo de construção dessa identidade nas pessoas. Até porque a gente não conhece, muitas vezes a gente não conhece, muitos, né, de nós, não conhece a nossa própria história. Então, por isso que esse conceito, esse conceito de negritude não foi tão bem consolidado ainda em nosso país. Lá não, lá eu via isso berrar. Né? Eu estava passando pela Quinta Avenida e aí eu resolvi entrar, comprar um presentinho para minha esposa, entrei na loja da Victoria's Secrets. Né? E eu vi muitas mulheres lá, negras, comprando, né, junto com as brancas, hiperempoderadas, e não deixaram a sua identidade escondida. Elas mostravam-se através da sua vestimenta, do seu cabelo, isso transparecia de maneira exacerbada. Né? É óbvio que eu vi também muitos, né, a maioria dos funcionários, por exemplo, dessa loja eram negros. Foi até engraçado que quando eu cheguei no caixa, Pelé é fogo, né? Ele, Ronaldinho, eu falei, aí tá certo. Mas não vi, pelo menos, né? Mas ele identificou logo que eu era brasileiro, era o único nome negro na loja também. Né? Mas eu vejo que a negritude americana, ela berra, né, pelos 4 cantos, e isso foi muito interessante, eu vivenciar essa experiência. Né? Foi muito, muito bom mesmo. Inclusive, eu tive acesso ao seu discurso lá do momento, do evento, e um discurso muito forte, muito emocionante. Depois eu quero que vocês entrem no perfil do professor Paulo, conheçam um pouquinho mais sobre o trabalho que ele desenvolve. Enfim, é biólogo, então tem uma pegada sustentável, maravilhosa. Professor, de forma bem... A gente está com 10 minutinhos agora, não é só apenas, infelizmente, né? Só de forma bem resumida sobre essa questão de cota. Então, é importante, você acha que é importante, você é a favor? É importante dizer isso, gente, porque as pessoas acham também que todos os negros são a favor, mas tem pessoas negras que não são a favor também, é um direito delas também pensarem diferente. Então, o que é que você pensa a respeito? Vai ter que ser aí bem rápido. Tentando ser o mais didático possível e rápido dentro desse tempo que nós temos disponível, tem um vídeo que roda aí nas redes sociais, está lá no YouTube, que é explicando privilégios, onde um professor nos Estados Unidos, ele pega um grupo de adolescentes, né, de jovens do ensino médio, da high school, coloca enfileirados e ele diz assim, olha, vamos apostar uma corrida, isso num campo de futebol, né? Quem chegar lá no final vai ganhar $100. $100, ó, que massa. Sendo que antes vocês vão responder algumas perguntas minhas. E ele começa a fazer as seguintes perguntas. Por exemplo, quem aqui ainda mora com o pai e com a mãe? Né? Os pais são casados. Aí, esmagadoramente, só os brancos dão um passo para frente. Ou 2 passos para frente, coisa assim. Quem aqui nunca teve que se preocupar com o que vai comer amanhã? Quem aqui não se preocupa em pagar com o telefone? E essas pessoas vão dando... Aí, depois de uma série de perguntas, ele pede para essas pessoas que estão na frente olhar para trás e ver quem ficou atrás. E a maioria mesmo, são negros. Óbvio, tem 1 ou 2 brancos, mas a maioria é sempre negra. E ele explana, né, lá no vídeo, ele é curtinho, acho que tem 2 minutos, e ele fala devagar e a legenda dá para ler tranquilamente, para quem não entende de inglês, é legendado. Então ele explica que olhe para trás e veja o seu papel de privilegiado dentro da sociedade. Porque todos vão ter que correr. Não há desculpa para não correr. Porém, quem está lá atrás vai ter que se esforçar mais do que quem está lá na frente. Então, o sistema de cotas, meus amores, ele é exatamente isso. Ele é para tentar nivelar, né, uma série de injustiças sociais, históricas do Brasil e dizer assim, ó, tu sofreu, tu não conseguiu chegar até aqui onde esse branco está. Então, começa daqui. Isso fez com que diversos negros se formassem em diversos cursos antes que eram super concorridos. Nós temos uma gama de negros que viraram médicos, coisa que antes não existia. Uma gama de negros que viraram engenheiros, que viraram doutores. É comprovado já que a cota deu certo no Brasil. Exatamente. Né? Para os negros deu certo. Nós formamos vários. Né? E aí você gera representatividade, você gera uma série de coisas que são benéficas. Exatamente. Né? Então, você não acaba privilegiando um grupo em detrimento de outro, de certa forma, sim. Mas então, como fazer para corrigir?
essa diferença. Melhor educação, mas esse é o discurso que os brancos elitistas querem, né, manter. Vão melhorar a educação, mas sendo que eles não vão melhorar. Isso é fato. Não vão melhorar, e por não melhorar, sempre vai haver essa distância. Exatamente. E aí até a professora Nath, também é bióloga, está participando, está comentando aí, falando, na luta entre brancos e pretos a gente não fala de igualdade e de equidade. E a gente falou sobre Exato. isso, professora Nath. É essa equidade, porque a justiça acaba sendo injusta. Quando a gente diz assim, justiça para as minorias, aí a gente está falando de injustiça, porque a justiça é a que mais segrega, é a que mais acaba sendo injusta. Então, no direito, quando se fala em equidade, é isso que essas minorias pedem, não é mais nem menos, é equidade, é você ter essa oportunidade, ter acesso. Querido, que satisfação maravilhosa. Também eu vi aqui comentários sobre o racismo reverso, né, que também, assim, enfim, é tanta coisa maravilhosa aqui, as pessoas participando, e a gente gostaria de falar sobre tudo, mas aí, infelizmente, não dá. Porém, todavia, toda hora, como diz, a gente pode marcar também outro momento. O professor Paulo pode voltar aí, com certeza. A gente vai ter assim várias coisas para beber dessa fonte, que ele é uma fonte, a gente bebe dele, né? Então, professor, as suas considerações finais aí, eu vou te dizer que você tem 2 minutinhos para as considerações finais. Olha só que maldade. O que mais perpetua o racismo no Brasil e que está no mundo são 3 coisas básicas, né? O desconhecimento. A gente tem que pesquisar e, como você disse, beber de várias fontes para poder embasar melhor e saber posicionar perante a sociedade, né? A falta de políticas públicas. A gente tem que lutar por políticas públicas, não só que incluam o negro como as cotas, mas também que demonstre para a sociedade toda a nossa história de luta, né? E que a terceira coisa é que a gente quebre esse condicionamento educacional, né, de estudar só para trabalhar, para arrumar um bom emprego, para casar, para ter um filho e ter uma boa vida, né, e poder viajar. Esse condicionamento educacional faz com que faz com que nós nos tornamos máquinas e não conseguimos exercitar a empatia, pelo menos a empatia social, e para nos colocarmos no local dessas pessoas, no lugar dessas pessoas que sofrem com o racismo, né? Então, acho que são 3 coisas que eu acho que, se nós pudermos praticarmos e lutarmos por elas, isso já melhora muito nossa condição de ser humano na sociedade. Que maravilha, professor. Eu aproveito mais uma vez o ensejo para agradecer a sua participação. Sem sombra de dúvida, foi uma discussão maravilhosa. Reflexões que eu acredito que vai ficar. Eu acho que o primeiro passo é a gente começar a falar sobre essas questões, é a gente tocar na ferida, não é? As minorias, elas precisam ser representadas, né? A gente precisa entender que existe uma diversidade grande, humana, e é esse diferente que construiu todo esse Brasil e todo esse mundo. Então, foi o diferente que construiu, não é? Então, quando a gente começa a segregar, começa a separar, é quando a gente começa a não crescer como ser humano, quando a gente começa a perceber que cada um vai ficando na sua bolinha, isso aqui é esse privilégio para mim, isso aqui é meu, ou só para aquele gueto ali, é quando a gente começa a afundar enquanto ser humano e enquanto humanidade. Então, minha gratidão mais uma vez pela sua participação, e fica aí o convite. Eu já estou vendo aqui comentários também, estou recebendo aqui pelo WhatsApp. Ele tem que voltar, então a gente volta sim, né? Vamos ver só a agenda dele, se ele vai estar na ponte aérea Manhattan, Nova York, né? Vamos ver, né? Tá ok, eu que agradeço o espaço, eu acho que tem que ser debatido sim, é super legal. E muitas vezes as pessoas pecam por falta de conhecimento, né? E estamos aqui para isso, como professores, né? Tá ok, querido. Muito obrigado, mais uma vez. Disponha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Então, gente, essa foi a nossa live de hoje. O nosso tempo está bem no finalzinho mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. São vários nomes aqui para agradecer. Aos meus familiares que estão também acompanhando, meu cunhado, minha irmã Ednice, a minha cunhada Magda, professora Manu, professora Sara da Unifacvest, Sofia Vicenço, maravilhosa, também participando, que coisa boa, querida, seja bem-vindo, maravilhoso, depois vocês podem entrar no perfil dela, professor Dinho, querido, também participando, professora Sônia, Nath, não é?
A Josi, querida também. Enfim, gente, eu quero agradecer demais para vocês. E, claro, eu não poderia encerrar sem dizer para vocês que o nosso parceiro de hoje é a Barbearia Rota 66 e está disponibilizando para vocês que assistiram a live e também que seguem, né? E agradecer também aos novos seguidores, 20% de desconto usando o código Fidelis. Então, você vai lá entrar, eu vou postar daqui a pouquinho para vocês o bannerzinho, tá certo? E aí vocês vão ter 20% de desconto usando o código Fidelis. Minha gratidão para vocês, meu tempo já está estourado. Beijo grande no coração e fica aí a reflexão para todos nós. Juntos somos mais fortes. Só existe uma raça e essa raça é a raça humana. Uma boa noite para todos e todas. Obrigado.